Olá, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Badia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós, unidos na fé. Nesse dia 21 de maio de 2024, nessa terça-feira da 7ª semana do tempo comum, encerramos com a celebração de domingo, o tempo da Páscoa, com Pentecostes, e agora a gente começa a refletir no tempo comum, e o evangelho que nós temos é tirado de Marcos, capítulo 9, versículos de 30 a 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessaram a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estavam ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após a sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou: O que discutieis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolhe em meu nome uma dessas crianças é a mim que acolhe, que estará acolhendo. E quem me acolhe está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Unidos na fé, nessa terça-feira, nós aqui atentos ao Evangelho de Marcos, capítulo 9. Jesus, no Evangelho, vai mostrando que Jesus e seus discípulos estavam na Galileia, não queria que ninguém soubesse, porque ele estava ensinando os seus discípulos, estava preparando. E o ensinamento consiste no anúncio da sua paixão. Jesus tinha noção de que algo iria acontecer diante das consequências daquilo que ele fazia, e por isso a preocupação de Jesus era preparar os seus para a sexta-feira da paixão. Apesar que todos se dispersaram, mas também prepará-los para o encontrar com o ressuscitado, logo após a sua morte e a sua paixão. Então Jesus é alguém preparando os seus discípulos para essa realidade. Depois eles não entendem muito bem, e depois, quando chega em Cafarnaum, Jesus pergunta: o que vocês estavam conversando? E ficaram todos calados, porque a conversa era problemática. A conversa era quem era o maior. Já que haverá aí uma ressurreição, alguma coisa, haverá uma situação, uma novidade, eles nem na cabeça dos discípulos a questão é sempre do poder, né? É sempre de um reino. Já que você está falando de um reino, a gente só conhece o reino de César. Deve ser alguma coisa grandiosa também, porque vem da parte de Deus. Por isso os discípulos tinham na cabeça essa mentalidade que era normal, não tinha experiência da ressurreição, a humanidade não tinha nenhuma experiência da ressurreição. É aquilo que os teólogos às vezes dizem: é mais fácil você acreditar em Deus do que acreditar na ressurreição. É mais fácil a gente acreditar num Deus invisível do que a gente acreditar na ressurreição. Mas os discípulos têm ignorância em relação a isso. E a questão acaba entrando numa das coisas mais complicadas da vida. Quem é o maior? Entramos na lógica do poder. O poder sempre foi um problema para a humanidade. O poder, quando não é serviço, quando o poder nos leva ao mundo da vaidade, sempre é algo muito perigoso. Dar poder a alguém, e às vezes as pessoas conquistam poder, é sempre algo muito perigoso, porque nem sempre a pessoa que tem poder nas mãos tem bom senso. Às vezes não tem. Isso acontece em qualquer ambiente. A frase popular que dizia: o poder corrompe absolutamente, é uma verdade. O poder corrompe absolutamente. Se a gente não lutar para que a gente não se torne escravo da vaidade do poder, a gente se torna escravo desse mundo e ele acaba nos corrompendo absolutamente. Podemos ser a melhor pessoa possível. Se a gente tem poder nas mãos e a gente gosta, isso já é um problema. Porque ao gostar do poder significa que você começou a ter afeto por ele.
Ao ter afeto por ele, significa que você começa a depender dele. Porque ele te oferece coisas que se você não tiver, você não pode fazer. Por isso que Jesus diz, olha, quem quer ser o maior, seja o menor. Quem quer ser o primeiro, seja o último. Em outras palavras, que o movimento nosso seja sempre aquele da humildade, da simplicidade e nunca dos primeiros lugares a serem aplaudidos. Que o movimento nosso seja sempre aquele do mais humilde, do menor. Porque uma coisa é a gente ser subservientes, outra coisa é a gente ser humilde. Uma coisa é a gente ser subserviente, outra coisa é a gente ser humilde. A humildade nos dá a garantia de que ninguém é melhor do que a gente, mas também não somos melhores do que ninguém, e que é na humildade e na simplicidade que a gente se relaciona. Que o movimento humano, a prática e a prédica nossa são sempre ligados por esse ensinamento de Jesus. Cuidado com a vaidade, cuidado com aquilo que você tem nas mãos, porque quando você dá poder a uma pessoa, essa pessoa revela quem ela é. Quem ela é. Isso a gente aprendia desde o seminário, né? Quer saber quem é a pessoa, dê poder a ela. E aí você vai descobrindo monstros no mundo em que nós vivemos. Você vai descobrindo seres humanos monstruosos dentro da história e da realidade humana. E isso não tem limite. É o que dizia um candidato já falecido, né? Eu sou viciado em poder. Se eu não tiver poder na mão, eu não estou bem. Eu sou viciado em poder. E o Evangelho de Jesus é isso. Jesus está ensinando os seus discípulos, é uma contradição. Jesus está falando da sua paixão, morte e ressurreição. A ressurreição eles ignoram, mas eles escutam e o interesse deles é outro. O interesse é quem que é o maior. E aí Jesus tem que chamar para uma reunião. Apresenta uma criança como sendo referência. A criança, ela tem características próprias de criança. A criança tem uma ingenuidade, acredita nas pessoas. A criança se alegra com qualquer coisa. A criança, quando não é mal educada por causa dos pais, ela sempre tem alegria e tem inteligência. É aquilo, né? Explica por que o céu é azul, né? E a gente vai, Jesus coloca só quem acolhe. Então Jesus no Evangelho de hoje tem essas características. Ele aproveita para ensinar os seus discípulos sobre a paixão e a morte, a ressurreição. Tenta resolver a questão da ganância do poder. Querem poder, quem que é o maior, quem que é o mais importante, quem vai ser os ministros da classe A, E Jesus os convida a baixar a crista, a não esquecer da humildade, da simplicidade. Pega uma criança e nos orienta. É preciso acolher os pequenos. É preciso acolher os mais simples. É preciso acolher aqueles que não têm como se defender. É preciso acolher aqueles que precisam do outro para sobreviver. É preciso acolher aqueles que precisam ainda aprender a viver. Criança não sabe viver, ela põe o dedo na tomada, não tem noção de perigo. E por isso a gente vê aí, e precisa de muito cuidado, né? Criança é um ser que precisa sempre estar atentos a elas, estar atentos. Volta e meia acontece acidente porque os pais descuidaram da visão em relação ao filho e acaba tendo acidentes gravíssimos e fatais por aí, porque tiramos o olho. Tiramos o olho do recém-nascido, tiramos o olho da criança. E é preciso a gente aprender a acolher. Acolher é tomar a consciência, de que a igreja ela deve ser um espaço que acolhe a todos. Temos a nossa doutrina, temos as nossas regras, temos as orientações de direito canônico e do catecismo, mas isso não nos dá o direito de a gente expulsar seres humanos. Mas também não nos dá o direito também de aceitar qualquer coisa. A gente tem que ser exigente no sentido de que quem vem até nós precisa ser acolhidos e precisa ser orientados para que a gente dê o exemplo, para que a gente dê um testemunho, para que a gente seja uma presença e uma presença de Deus. Testemunho dos ressuscitados e uma presença de Deus em qualquer ambiente que a gente está. Por isso é sempre bom a gente se perguntar, eu como cristão católico que rezo, os ambientes que eu chego fica melhor ou pior com a minha presença? Aonde eu estou, o mundo é melhor ou pior com a minha presença? Aonde eu faço presença, o que altera? Então que Deus abençoe e ilumine a todos nós, que possamos acolher todos aqueles que vêm até nós e que precisam ser acolhidos. Um abraço, até mais.